Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, tem a seguinte mensagem para nós, diz assim: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Tem muita gente dormindo na fé e está deixando o tempo passar e nunca toma posse da bênção. Às vezes a pessoa até recebe a graça de Deus, mas por não obedecer às ordens divinas, ela acaba perdendo aquilo que ela recebeu. Não que Deus tire a bênção, mas o diabo, ele conseguindo uma brecha para entrar na vida da pessoa, ele leva a pessoa a perder tudo que ela conseguiu. O Senhor Deus, quando libertou Israel do Egito, ele prometeu dar a eles por herança uma boa terra. E ele os conduziu pelo deserto até que chegassem ao local. E Deus deu a eles instruções que deveriam ser observadas e obedecidas para que eles não perdessem a bênção. Está escrito assim em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, quer dizer, quando Deus te der a bênção que você precisa, que você está pedindo a Ele, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgareus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, tudo isso representando os inimigos do ser humano, os demônios que atuam na vida do ser humano para destruir, causando dor, causando enfermidade, causando briga, causando problema, causando falência. Todo esse povo que Deus lançou fora da terra de Canaã para dar a terra para os israelitas, isso em sentido figurado representa hoje os demônios que atuam na vida do ser humano e que atrapalham e impedem o ser humano de tomar posse da bênção. Então está dizendo aqui, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgareus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, e não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então aqui tem várias lições para nós. A Bíblia é um livro espiritual, e como palavra de Deus não envelhece. A mensagem, embora fale de coisas que aconteceram no passado, é uma mensagem presente para os nossos dias. Depois de anos, o que um dia foi para nós, será para os nossos filhos e netos e bisnetos. Sempre presente. A palavra de Deus, ela é sempre presente, porque a palavra de Deus não envelhece. Então aqui Deus estava falando para os filhos de Israel, os quais ele havia tirado da escravidão do Egito. E ele estava dizendo, quando eu colocar vocês na terra prometida e entregar o inimigo nas mãos de vocês, vocês não devem poupar nenhum deles. Destruam todos. Não se aparentem com eles, dando as suas filhas aos filhos deles e vice-versa. Porque se isso acontecer, eles vão desviar a fé de vocês para servir a outros deuses. Isso vai me provocar ira e eu depressa vou acabar com vocês. Então, em outras palavras, Deus está dizendo aqui para mim e para você hoje, quando eu te abençoar, é o que Deus está dizendo para nós, quando eu te abençoar e a sua vida começar a melhorar,
e eu tiver te livrado das dívidas, dos problemas com os vizinhos, com os outros povos da terra, tiver dado saúde para o corpo, guarda-te que não voltes a praticar as mesmas coisas que vocês faziam antes, quando vocês eram escravos do diabo. Deus está dizendo, quando eu tiver apagado de vocês os seus pecados, tiver tirado você daquela vida imoral que você levava, tiver dado a você um nome de respeito entre as demais pessoas, não volte a se misturar com eles, com os pecadores. Não se aparente com eles. Não permita que os seus filhos e as suas filhas sigam os costumes dos gentios, porque isso seria um laço para a sua alma. Então, não abandones o Senhor para seguir as religiões, porque a ira de Deus se acenderia contra você. E Deus, então, Ele dá instruções para nos livrarmos daquilo que restou da nossa antiga religião. Ele diz no versículo 5, porém assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Isso é um mandamento de Deus para mim e para você, e para todo aquele que Ele tira de debaixo da escravidão da religião para trazer para uma nova vida. Ele diz, assim fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis suas estátuas, cortareis seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Então, meu irmão, Deus está te chamando para você ser povo dele. Por isso Ele não quer que você siga essas práticas religiosas do mundo. O Senhor diz, Ele não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus não nos escolheu porque nós somos os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais ricos, não. Mas porque o Senhor vos ama, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto, a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Então o Senhor Deus estava dizendo aqui para os israelitas o que também serve para nós hoje, que se eles fizessem a vontade dele, cumprissem os mandamentos,
os estatutos e os juízos, eles prosperariam. E nenhuma enfermidade eles teriam. No versículo 17, Deus diz que eles teriam que enfrentar muitas nações, fortes e ferozes, mas não deveriam ter medo, porque Deus daria a vitória. Está escrito assim, Deuteronômio capítulo 7, no versículo 17 ao 19, diz assim: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor. Meu irmão, nunca tema nenhuma ameaça do inimigo, porque nós nessa vida enfrentamos inimigos fortes e poderosos, demônios terríveis que vêm contra nós disposto a destruir a nossa vida. Mas Deus diz: não temas, não tenhas temor. Nunca tema a ameaça do inimigo. Jesus disse que o diabo ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Tudo quanto o demônio diz e faz é mentira. Todos eles já foram despojados da autoridade que eles tinham sobre o ser humano. Aquela autoridade que eles tomaram de Adão e começaram, por meio dessa autoridade, a fustigar a humanidade. Os demônios hoje não têm mais nenhuma legalidade para fazer coisa nenhuma na sua vida. Tudo que eles ameaçam fazer, pode acreditar em mentira. Ele não pode fazer, a não ser que você dê a ele essa autorização. O diabo ameaça. No centro espírita, por exemplo, ele ameaça a pessoa, ele ameaça matar a pessoa se a pessoa deixar de fazer o que ele quer. Mas ele não tem essa autoridade para fazer isso. Ele não tem permissão de Deus para tirar a vida de ninguém, a não ser que você mesmo dê a ele essa autorização. Ele só pode fazer na sua vida aquilo que você permitir. O que ele diz para você só vai acontecer se você emprestar sua fé para ele fazer. E o medo é uma espécie de fé contrária a Deus. Quando você teme qualquer coisa, você está acreditando que aquilo possa acontecer. E o diabo usa essa fé contrária, esse medo, para criar o problema em você e fazer aquilo se tornar real. Mas se você não der crédito à ameaça dele, você não acreditar no que ele diz, pelo contrário, você repreender ele em nome de Jesus e mandar embora, e não ter medo, não temer a ameaça dele, você não vai ser atingido por ele. Por isso Deus está dizendo aqui: delas não tenhas temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios. Naquela época, o Egito era a maior nação do mundo. Os filhos de Israel, eles estavam sendo escravizados por eles, e Deus então mandou Moisés ir falar com Faraó para deixar o povo ir embora. Mas claro que Faraó não concordou. Como é que ele ia abrir mão dos israelitas se eles eram os escravos que faziam todo o trabalho para eles? Trabalhos forçados. Claro, não tinha a menor chance dos israelitas escaparem dali, mas Deus tirou eles de lá. Deus enviou 9 pragas que arrasaram com o Egito. E por último, Deus enviou a praga da matança dos primogênitos, a 10ª praga, na qual todo filho primogênito no Egito morreu numa mesma noite, desde seres humanos até as crias dos animais. E agora o Senhor Deus está dizendo aqui: não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Meu querido, minha querida, vamos dizer que o teu caso é seríssimo. Não há problema que não tenha solução. Não existe situação difícil que Deus não tenha poder para intervir e operar o milagre.
Vamos considerar que o doutor disse que seu mal é incurável. Para o homem pode ser, mas nós estamos lidando com aquele que tem todo o poder, com aquele que nos criou, que formou o nosso organismo, que conhece pelo nome cada uma das células do nosso corpo. Aquele que fala e acontece. O profeta Isaías, quando ele teve a visão, ele notou que Jesus vinha com as suas vestes gloriosas, ou seja, coberto de glória e de capacidade para fazer todo tipo de milagre que nós necessitamos. E ele vinha marchando na sua grande força, com todo o seu poder. Ele que é poderoso para salvar. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus está falando com você hoje. É chegada a hora de você despertar e decidir: eu vou me libertar da escravidão. Não importa como é que você esteja sendo escravizado, qual é o demônio que está te escravizando. Talvez a sua escravidão seja a miséria. Talvez você diga: eu nunca prosperei na vida e nunca vou prosperar. Eu nunca tive sucesso. Tudo que eu faço dá errado. Pare de confessar a derrota. Decida: a partir de hoje eu vou vencer. Eu vou ser uma pessoa vitoriosa e o inimigo não vai de maneira nenhuma entrar na minha vida. Comece a se envolver com Deus, comece a ler a Bíblia regularmente, comece a buscar a Deus, deixe Ele guiar você, seja qual for a situação que você se encontra, ainda que o seu caso pareça não ter mais jeito. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Lembra-te das grandes provas que os teus olhos viram. Ainda que você não tenha visto nada acontecer até hoje, mas lembra daquilo que você viu pelos olhos da fé. Aquilo que você sentiu no coração, aquela palavra que Deus falou contigo e aquela fé que surgiu dentro de você. São as grandes provas, os grandes sinais e maravilhas que Deus vai fazer na sua vida, se você não duvidar. Às vezes você é levado a pensar: mas como é que Deus vai me livrar dos meus inimigos? Como é que Deus vai me livrar do demônio da miséria, do demônio dos vícios, do demônio das dores, das enfermidades, do demônio da fraqueza moral, do demônio das brigas e outros tantos aí? Meu querido, você nem imagina do que Deus é capaz. Para o nosso Senhor não existe páreo, não tem nada que o impeça de operar. Nada. Deus é um fogo consumidor. Aquele espírito de derrota que tem segurado você a vida toda, que nunca deixou você ser feliz, que nunca deixou você se realizar, ele se derrete todo diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você lê a Bíblia e você deixa Deus falar no seu coração, diante daquela palavra que você entende, aquele bicho se derrete, ele se desmancha todo, ele foge daquela palavra, porque ali é a presença, é o poder de Deus entrando na sua vida para mudar a sua situação. E eu não entendo como tem gente que ainda não acha tempo para ler a Bíblia. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para prosperar, você não tem tempo para ser curado, você não tem tempo para vencer o inimigo. Aquele bicho que se manifesta lá no centro, que diz que ele é o tal que faz e acontece, ele se borra todo quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Ele treme, cai por terra diante do poderoso e glorioso nome de Jesus. O espírito do câncer, da AIDS, da Covid ou de qualquer outra doença foge desesperado de diante da presença do poder do nosso Deus. Preste atenção, ainda que até hoje você não tenha visto nada de maravilhoso, ainda que você não tenha visto Deus se manifestar na sua vida, creia, comece a ler a Bíblia, comece a ouvir a pregação, comece a orar, comece a falar com Deus aquilo que você sente, aquilo que você entende pela palavra que Ele quer te dar. Ainda que você esteja sendo escravizado pelo inferno a vida inteira, não tenha o menor receio de declarar a sua independência.
a sua libertação. Você precisa se levantar e dizer para o diabo: demônio, você perdeu, eu agora sou de Jesus. E venha para Jesus, confesse os seus pecados, livre-se deles, porque eles são laços que amarram você ao diabo. Então decida agora que você pertence ao Senhor Jesus e aceite-o como Senhor da sua vida. Confesse isso diante dos seus problemas. Se você tem uma dor de cabeça, confesse para ela: ô dor de cabeça, você não é dona do meu corpo, você não é dona da minha vida. Eu sou de Jesus agora. Se você tem um problema, um defeito no pé, confesse para aquele defeito: você não é dono do meu pé. O Senhor Jesus é o dono da minha vida. Então diga para o diabo: você perdeu, agora eu sou de Jesus, eu não faço mais a sua vontade. Meu dono agora é outro. E pode estar certo que Jesus vai te receber e vai te libertar. Porque foi Ele mesmo que disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E meu irmão, Jesus não te lança fora. Tudo só depende de você obedecer aquilo que Deus está dizendo para você hoje. E o que Deus está dizendo aqui: bendito serás. Olha o que Deus está dizendo para você no versículo 14. Deuteronômio 7,14. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, e nem entre os teus animais. Aqui não quer dizer só que a pessoa não vai ser estéril, quer dizer não vai dar à luz, não. Não haverá esterilidade na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua saúde. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai vencer. E está dizendo mais: e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Isso é promessa de Deus. Ele disse que se você guardar os mandamentos, os preceitos, os juízos, obedecer a palavra, Ele desviará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Egípcios aqui significa os pecadores, aqueles que não se importam com Deus. Deus permite que o espírito da enfermidade o ataque, porque eles não estão se importando, não estão buscando a Deus. Eles próprios estão abrindo a porta para os demônios agirem. Mas Deus está dizendo aqui: desviará de ti toda enfermidade, e sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos pecadores, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. Pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Ou seja, você vai consumir, você vai determinar e vai colocar fim em todo demônio que está te aborrecendo, em tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, nos seus caminhos. Você vai determinar e vai consumir esses povos, esses demônios, esses problemas, esses inimigos que estão tirando a tua paz. Todos os povos que o Senhor te der, você vai consumir. O teu olho não vai poupar nenhum. Quer dizer, você não vai esquecer sequer, não vai deixar um problema na sua vida, por mínimo que seja. Você não vai aceitar, você não vai poupar, e não servirás aos seus deuses, quer dizer, aos deuses estranhos, porque isso te seria por laço. E Deus está dizendo: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Se o doutor fala para você: esse problema seu não tem mais jeito, e você teme, você diz: como é que eu posso me livrar dessa doença, porque todo mundo pega, morre e ninguém escapa? O que Deus está dizendo aqui? Delas não tenha temor. Não diga no seu coração: essas nações, esse problema, esses demônios são mais poderosos do que eu, não posso lançar fora. Deus diz: delas não tenha temor. Não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou
assim te tirou do Egito, e assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. Meu irmão, minha irmã, ainda que o teu problema seja insolúvel, Deus destruirá todos eles se você crer. Não temas. E mais, o Senhor teu Deus, entre eles, mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se escondam de diante de ti. Creia, ainda que você esteja todo cercado, ainda que a sua vida esteja toda enrolada, ainda que o seu corpo esteja todo tomado pela doença, Deus mandará vespões, diz aqui, Ele mandará anjos que perseguirão os seus problemas até que nenhum deles mais permaneça diante de você. Diga graças a Deus. Vamos orar agora, Pai. Tu és o nosso Senhor. Jesus, Tu és o meu Salvador, o meu Kyrie, o dono absoluto, Senhor da minha vida, do meu corpo, da minha alma. Confesse isso, meu irmão. Confesse para Deus que Ele é o Senhor da tua vida. Estende, Senhor, a tua mão poderosa e o teu braço forte sobre as nossas vidas, sobre todas essas pessoas que estão orando comigo, e resgata-nos, Senhor. Livra-nos da opressão do inimigo. Livra, Pai, o teu povo da escravidão. Meu Deus, envia o teu poder para curar, para libertar, para soltar da prisão essa pessoa que até hoje não conseguiu ser feliz. Oh, meu Deus, olha para essa pessoa que tem deixado o nome nos comentários do YouTube, do Facebook, pedindo a minha oração. Olha para a Dona Marlene da Paixão, que todos os dias pede oração. Eu não faço ideia da situação que essa pessoa esteja vivendo, Pai. Mas nada é oculto aos teus olhos. E, Pai, quantos estão passando necessidades? Quantos estão gemendo, Senhor, debaixo da opressão do inimigo, porque temeram as ameaças? Um dia tiveram medo, ouviram alguma coisa e ficaram atemorizados. E deram ao inimigo a capacidade de agir nas suas vidas. Mas, Senhor, Tu és o Deus poderoso, poderoso para salvar. Então venha com Teu poder, derrama fogo sobre o nosso inimigo e queima, Senhor. Destrói todas as enfermidades do corpo, da alma, tira a mágoa, a tristeza, apaga os pecados, renova dentro de cada pessoa o Teu amor. Cubra cada uma destas almas com a Tua misericórdia. E quanto aos nossos inimigos, aos inimigos das nossas vidas, sejam os seus caminhos tenebrosos e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, até que não reste nenhum deles perante nós. Então a nossa alma se regozijará no Senhor e exultaremos na Tua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.